quarta etapa do projeto Como Tratar a Obesidade, doença inflamatória social. Obesidade é uma doença inflamatória social. Então vamos entender isso, e para isso a gente precisa entender um pouquinho essa glândula aqui que é o cérebro. O cérebro, se a gente olhar assim superficialmente, o lado direito parece igual ao lado esquerdo, mas eles são cérebros bem diferentes. Assim como o cérebro aqui inferior é diferente do cérebro do meio e é diferente do cérebro da frente. Esse aqui é o reptiliano ou cérebro instintivo, esse aqui o emocional e esse o racional, extraordinário, o cérebro frontal e cérebro executivo. Então, para a gente entender por que os tratamentos de obesidade eles fracassam no mundo inteiro, por que eles têm um percentual de insucesso muito alto, a gente tem que entender essa glândula aqui. Então o que acontece com o cérebro? O cérebro trabalha com energia. A energia que o corpo produz, ela vem debaixo do corpo, se espalha pelo corpo, se espalha pelo cérebro, onde essa energia vai ser distribuída e analisada. Mas também, nesse exato momento, essa glândula tem receptores que eles captam a energia, do ambiente. Por que eu disse que a obesidade é uma doença inflamatória social? Porque tudo que está acontecendo na sociedade é captado pelo cérebro, provoca modificações no organismo e provoca modificações no nosso DNA. Nós começamos com umas informações e o DNA de vocês, à medida que ele vai absorvendo as informações, ele vai mudando. Vamos lá, começar o exemplo. Atendi o tempo todo. Qual é a proposta? As pessoas procuram a gente para emagrecer e manter um peso saudável, por vários motivos, por vários valores. Ficar saudável, ficar atraente, ficar flexível, ficar bem na foto, ficar charmoso, gostoso, poderoso, poderosa, ágil, fotografando bem, enfim, por vários motivos as pessoas procuram para emagrecer. Mas por que elas não conseguem? Elas não conseguem porque a maior parte das pessoas que está engordando não está conseguindo se adaptar ao ambiente. Para se adaptar ao ambiente onde a gente vive, o cérebro do lado direito ele tem que estar muito em sintonia com o cérebro do lado esquerdo, e o cérebro mais antigo, o reptiliano, em sintonia com o cérebro de mamífero, em sintonia com esse cérebro extraordinário, que é esse cérebro humano, esse cérebro executivo. Mas isso normalmente não acontece. Aí vocês vão ver por que não acontece. Primeiro, existem os transtornos, chamados de transtornos de ansiedade. O que acontece no transtorno de ansiedade? A gente tem uma predisposição genética. Nessa predisposição genética, o lado esquerdo da frente ele não é igual ao lado esquerdo, existe uma dissonância já de fundo hereditário, o esquerdo com o direito já não se entendem muito bem, e com isso a energia que flui pelo cérebro, ela começa a embarrear, ela começa a ficar parada, ou ela começa a ficar estagnada. Por quê? Porque não existe uma sintonia entre o lado direito e o lado esquerdo. Quando nós falamos que é uma doença inflamatória, o transtorno de ansiedade, porque cientificamente está provado que existem circuitos nas regiões tanto do cérebro frontal como do cérebro intermediário, o cérebro emocional, que apresentam pequenas inflamações. E essas inflamações, elas atrapalham o fluxo
normal de informações e as respostas que as pessoas precisam dar aos desafios da vida. Exemplo, agora, por vários motivos, a nossa sociedade passando por transformações, as pessoas se sentem muito mais pressionadas. Uma pessoa que sofre de ansiedade, existe um botão que ele dispara no cérebro lá de mamífero, e existe também um botão que dispara no cérebro reptiliano, deixando a pessoa preparada ou ligada como se fosse para uma luta e para uma fuga. Só que se o cérebro tivesse funcionando direitinho, esse lado aqui conseguiria dizer assim, olha, o perigo passou, relaxa, aproveita, o perigo passou, não tem uma ameaça no presente. A pessoa que sofre de ansiedade, ela sempre está no futuro, ela não fica no aqui e agora. Vocês vão dizer, puxa, mas assim a pessoa já nasce ansiosa? Ela nasce com a predisposição para ter ansiedade. Agora, enquanto ela vive numa família com predisposição para a ansiedade, ela aprende filmando. Nós temos neurônios que filmam, como a filmadora que está me filmando agora, filmam o que a gente está vivendo, filmam e gravam o que a gente está vivendo. Só que os filtros, aquelas lentes, aquela forma de ver a situação é de uma maneira ansiosa, porque a pessoa já tem a predisposição dessas áreas inflamadas não desligarem as áreas que só deveriam ficar ligadas quando existisse realmente um perigo. Então, a primeira coisa que acontece na falha de tratamento de obesidade é que as pessoas que estão engordando, normalmente elas são pessoas que têm ansiedade e elas ficam ligadas como se tivesse um alarme, um curto no sistema, produzindo hormônios que vão fazer com que elas comecem a mudar a sua própria genética. Esse é o primeiro obstáculo. A pessoa que sofre de ansiedade, ela não focaliza o processo que vai levar ela ao resultado. A pessoa ansiosa, ela quer o resultado, mas ela não presta atenção no processo que vai fazer ela ter o resultado. As pessoas se frustram, as pessoas se decepcionam, as pessoas criam expectativas muito grandes em relação a resultados, mas elas não fazem absolutamente nada coerente com aquilo que elas desejam. Exemplo, as pessoas querem o resultado e para ter o resultado, como qualquer resultado, elas têm que focar no processo. Mas a pessoa ansiosa não, ela quer o resultado, mas ela deixa de fazer o tratamento no Natal, ela deixa de fazer o tratamento no Ano Novo, Carnaval, nem pensar, janeiro, férias, depois de ralar o tempo inteiro, os amigos ocultos, amigo oculto todo dia praticamente em dezembro, depois vem as férias, aí ao invés de ir para um spa, ou ao invés de fazer uma atividade longe de comilança, elas vão para o Hotel Fazenda. O Hotel Fazenda come de 2 em 2 horas. Depois vem Carnaval, aí o pessoal relaxa, fica em frente à televisão e toma cerveja, faz churrasco. Logo depois Páscoa. Vocês já viram que terminou o Ano Novo, agora só se fala em Carnaval. Daqui a pouco terminou o Carnaval, coloca ovo de Páscoa, daqui a pouco vem o Dia das Mães. E o Brasil tem praticamente 2 feriadões por mês. E qual é a nossa cultura? A gente se acalmar, a gente se tranquilizar, a gente se socializar, comida. Por isso que a obesidade é uma doença inflamatória social. Agora, a predisposição genética não significa destino. Por quê? Porque hoje existem técnicas científicas que você aprende com técnicas científicas a usar corretamente a sua respiração. E você usando corretamente a sua respiração, você começa a pensar com lógica. O que é pensar com lógica?
Pensar com lógica é você ver um determinado problema ou uma determinada situação de vários pontos de vista. Você passa a aprender a ver uma situação vista do passado, do presente e do futuro, ou observar em várias perspectivas diferentes. E você aprende a pensar usando a razão e a emoção. Ou seja, você aprende a usar a sua mente, que você não está vendo, a sua mente para você modificar os seus genes, modificar o seu DNA, que hoje, século XXI, é perfeitamente possível. Eu entro na terapia, eu entro com um conjunto de genes quando eu vou para a terapia. Quando eu saio da terapia, depois de eu falar tudo que eu estava sentindo, de eu imaginar, ver, ouvir, fazer a catarse daquelas emoções, quando eu saio da terapia, eu já saí totalmente diferente, porque eu mudei a minha perspectiva. Mudou a perspectiva, mudou os genes. Isso se chama epigenética. Então hoje já é possível você aprender técnicas, sempre respirando corretamente, de você ficar focado no presente. A vida, ela só existe no presente. Como dizia o poeta Tiago de Mello, o passado é uma gaiola de ferro, o futuro é uma gaiola de vento. Só no presente a gente pode voar. Então, primeiro problema, os transtornos de ansiedade são problemas inflamatórios. Os neurônios são diferentes nos cérebros, mas isso pode ser corrigido com medicações, e isso pode ser corrigido com técnicas que você possa aprender a respirar e a pensar com lógica. A segunda coisa que faz com que o tratamento de obesidade ele fracasse, os tratamentos de obesidade eles mal acontecem e a gente já está chamando de fracasso. A maioria das pessoas nunca se tratou corretamente, nunca fez nenhum tratamento de emagrecer correto. Ela acha que tratamento de emagrecer é dieta. São os transtornos de personalidade. Os transtornos de personalidade, hoje a gente também entende que são problemas inflamatórios, mais complicados. Porque aí a terapia ela tem que ser o mais precoce possível. Tem que ter o nutricionista, tem que ter o educador físico, tem que ter o endócrino ou o psiquiatra, e o endócrino tem que ter transtorno de personalidade, tem que ter o terapeuta, sim. Se possível até o terapeuta que seja um terapeuta sistêmico, porque os transtornos de personalidade, eles são dificílimos de serem tratados. Principalmente porque você não pode obrigar ninguém a experimentar ter sucesso. Mas também você não é obrigado a ficar fracassando junto com a pessoa. Isso tem que ficar muito claro nos tratamentos sérios sobre obesidade. Ninguém é obrigado a se tratar. Agora, a partir do momento que resolve se tratar, se compromete. Segundo problema seríssimo em obesidade são os transtornos de personalidade. Eles têm um componente hereditário, as medicações não são tão eficazes. Você vê, por exemplo, o caso no Brasil das sibutraminas. A sibutramina, quando ela é usada em pessoas que têm transtorno de personalidade, elas pioram, elas acentuam, elas agravam o transtorno de personalidade da pessoa, porque elas desestabilizam o humor. Mas você vê quase todas as pessoas que têm transtorno de personalidade usando sibutramina. Você não pode corrigir o outro, você não pode corrigir o mundo.
mas você pode observar com o coração. Se você tem um transtorno de personalidade, fuja das sibutraminas. O terceiro são os transtornos de humor, que eles também se misturam com os transtornos de personalidade. Então, são os casos das distimias, das depressões, das pessoas que têm esses problemas bioquímicos e comportamentais, e eles se equilibram, quase que se anestesiam nos alimentos, na alimentação. Então, a pessoa come como se fosse uma medicação. Aqui e em outros lugares é muito comum, a pessoa come errado, bebe e diz que é socialmente, usa drogas, usa medicamentos controlados indevidamente, mente pra caramba pro médico, mas ela, em hipótese nenhuma, aceita um psicólogo, ou, em hipótese nenhuma, aceita um psiquiatra, ou, em hipótese nenhuma, ela aceita um medicamento para tratar a causa. Esses transtornos de personalidade, eles são talvez a causa maior do fracasso do tratamento de obesidade. Mas, se você não faz diagnóstico, se você não trata em causa, você vai continuar tendo o efeito. O efeito é uma frustração atrás da outra. E isso é importante que a gente conheça. Então, basicamente, o problema todo de ter péssimos resultados no tratamento de obesidade é que existe o transtorno de ansiedade sem tratamento, existem os transtornos de personalidade que são dificílimos o tratamento, e existem os transtornos de humor, onde a pessoa não percebe que tem um problema e não se abre para experimentar uma solução ecológica para o seu problema. Aí você me pergunta, pô, e a notícia boa? Qual é a notícia boa? A notícia boa é que, se você se comprometer, se você abrir sua mente, der espaço para as explicações, se você der a oportunidade de ver o seu próprio problema numa outra perspectiva, se você não continuar se iludindo com o pensamento mágico que uma pílula, uma cirurgia, uma dieta vai resolver um problema tão complexo como o problema da obesidade e do sobrepeso, a boa notícia é que, se você abrir o seu coração, se você abrir a sua mente, você pode ter um aprendizado para procurar tratamento, e, procurando tratamento, começar a aprender essas novas técnicas de ensinar você a respirar corretamente, a viver no presente, que a vida só existe no presente, e aprender essas técnicas respirando, tendo uma equipe para apoiar, é fundamental. Eu não vejo outra saída. O tratamento de obesidade é um tratamento que tem um custo muito grande para a família, tem um custo muito grande para a pessoa, agora tem um custo muito grande para o país, por causa de todas as doenças incapacitantes e doenças que existem, que acabam exigindo medicações caríssimas. Então eu não vejo outro tratamento a não ser um tratamento multidisciplinar, que você tenha primeiro o seu diagnóstico. Você tem um transtorno de ansiedade, você tem um transtorno de humor, você tem um transtorno de personalidade que você nunca quis tratar, você tem uma família que não funciona bem, uma desarmonia. Agora, você usa bem o seu cérebro, você usa mal o seu cérebro, aí sim, uma equipe, o nutricionista, o educador físico, até o coach que vai fazer essas perguntas para você. Agora, o próprio coach não vai ter muito resultado, porque se você não tiver com a medicação correta, vai ser difícil você aprender, vai ser difícil você assimilar informações para poder mudar os resultados. Eu sei que isso aqui é tudo que vocês não gostariam de ouvir, mas é tudo que nós precisamos ouvir.
Se a gente quer sair daqui para chegar lá e nós não estamos chegando, existe um fator que limita. Qual é o fator que limita? O fator que limita é alguma capacidade, é algum comportamento, é alguma crença, é algum aprendizado, ou pode ser tudo isso, mas também pode ser um mau funcionamento do seu cérebro. Agora, tem como consertar? Tem. Você aprendendo as técnicas, você vai aprender a respirar corretamente e vai aprender a pensar com lógica e pensar de forma sistêmica, tem resultado. Só que é difícil você aceitar, acolher essa necessidade se o seu cérebro estiver inflamado. Eu sei que é tudo que vocês não gostariam de ouvir, mas é a pura verdade. Pelo menos é essa percepção que eu tenho nesses 39 anos de relação. E, antes de tudo, eu estou colocando a minha cabeça a prêmio porque eu amo vocês. Senão, eu não faria isso. Beijo.